Olá, meus queridos, vamos para a aula 3 da semana. Como eu havia falado na aula 2, esta aula 3 é apenas a resolução de uma questão, que ela é rapidinha, que é referente à imagem e raiz da função. Então, eu trouxe duas funções, para você determinar a imagem e a raiz. Ela vai ser bem simples, né? Então, a questão 3 diz assim: dadas as funções definidas de R em R pelas seguintes leis. E aí ele quer as leis abaixo. E aí ele quer que você encontre a raiz, se houver, e o respectivo conjunto imagem. Então a primeira é f de x é igual a 2 elevado a x menos 2. E a letra B ele quer 3 elevado a x mais 3. Então nas duas ele quer saber tanto a raiz, se houver, a gente já viu na questão 2 que nem sempre vai ter raiz, e o respectivo conjunto imagem. Então vamos lá. Primeiro nós vamos encontrar a raiz, aos ver se não existe. Então lembra, para encontrar a raiz é só no lugar da função f de x colocar zero. Então fazendo f de x igual a zero, nós temos o seguinte: a função é f de x é igual a 2 elevado a x menos 2. Então no lugar de f de x colocando zero, então vai ser 0 é igual a 2 elevado a x menos 2. Troca os dois membros, então vai ser 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro lado, então vai ser 2 elevado a x igual a quem? O 2 está negativo, ele vai passar positivo, então 2 elevado a x é igual a 2. Bom, desse lado, do lado esquerdo, nós temos um valor positivo, do lado direito nós temos um valor positivo, então obviamente ele vai ter raiz. Então, se ele tem raiz, a pergunta é quem é a raiz dessa função, ou seja, qual é o valor de x. Então, a pergunta a se fazer é o seguinte: eu tenho 2 elevado a x de um lado e do outro lado eu tenho 2. Então, qual é o expoente que eu elevo que eu troco lá no lugar de x que eu encontro 2? Então, 2 elevado a x é igual a 2. Então, qual é o valor que eu coloco no lugar de x para me encontrar 2? Então, é muito fácil que você vai perceber que o valor que você vai colocar é 1. Por quê? Se no lugar de x você vai colocar 1, quer dizer que é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser 2. Isso quer dizer que a função tem como raiz 1. X é igual a 1. Agora nós vamos fazer o quê? A raiz é 1. Então, nesse caso, a função tem raiz, que é 1. Agora nós vamos fazer a imagem. Então a imagem, basta você pegar o quê? Ver onde é que está o expoente e ver se alguém está somando ou está subtraindo esse expoente. Então você percebe que o expoente é quem? É 2 elevado a x, a potência é 2 elevado a x. E nós temos que esse 2 elevado a x está sendo subtraído por um número. Que número é esse? Menos 2. Isso quer dizer que a imagem é o quê? É do menos 2 para cima. Então, a imagem é do menos 2 para cima, então é do menos 2 até o mais infinito. Lembrando que na imagem da função exponencial, ele é aberto tanto na esquerda quanto na direita. Isso quer dizer, se é do menos 2 para cima, ou seja, quer dizer o quê? Que a imagem é y pertence aos reais, tal que y é maior do que menos 2. Ou seja, quer dizer o seguinte, quer dizer que o y começa de onde? Do menos 2 e ele vai subindo. E aí é muito fácil você ver que ele tem raiz. Por quê? Porque a raiz é onde o y é zero. Então, se ele começa do menos 2, ele vai subir. Então, vai do menos 2, vai subir menos 1, do zero vai subindo. Então, do menos 2, obviamente, em algum momento ele vai passar no zero, porque ele vai estar subindo, né? Então, é do menos 2 para cima. Então, a imagem é do menos 2 até mais infinito. Então, nós resolvemos a letra A, vamos para a letra B. A letra B nós temos que g de x é igual a 3 elevado a x mais 3. Então, para nós encontrarmos a raiz de g, é fazer o quê? No lugar de g, colocar 0. Então, g de x é igual a 0. Então, vai ser 0, no lugar de g de x, 0 é igual a 3 elevado a x mais 3. Então, vai ser 3 elevado a x mais 3 igual a 0.
Isolando o 3 elevado a x, vai ser 3 elevado a x igual a menos 3, que é impossível nós encontrarmos esse valor, porque desse lado esquerdo, do lado esquerdo, nós temos que 3 elevado a x, a base é positiva. Se a base é positiva, eu vou encontrar sempre um valor positivo do lado esquerdo. E do lado direito nós temos igual a quanto? A menos 3. Então, menos 3 é um valor negativo. Isso quer dizer o quê? Que um valor positivo nunca pode ser igual a um valor negativo. Então, é impossível nós acharmos. Isso quer dizer, se é impossível, isso quer dizer que a função g não tem raiz. Então, observe. Logo, quem é a imagem? A imagem você vai ver a potência, onde está a potência, que é o 3 elevado a x, e vai ver se algum número está somando ou está subtraindo. Se não tiver nenhum número somando ou subtraindo, é do zero para cima. Se tiver algum número somando ou subtraindo, vai ser daquele valor para cima. Então, como eu tenho 3 somando, isso quer dizer o quê? Que a imagem é do 3 para cima. Então, do 3 até o mais infinito. Isso quer dizer o quê? Que o y é o quê? Y pertence aos reais, tal que y é maior do que 3. E aí você vai perceber que essa função não tem raiz. Por quê? Por que essa função não tem raiz? Porque a raiz é o quê? Y igual a zero. É o valor de x quando y é zero. Ou seja, a raiz é do y igual a zero. E observe que essa função ela começa de onde? Ela já começa do 3. Então, como ela vai começar do 3 e vai apenas aumentar, então ela vai 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ela nunca vai passar pelo zero. Então, se ele nunca vai passar pelo zero, é porque ele não tem raiz. Bom, com isso nós finalizamos a aula 3 dessa semana. Espero que vocês se saiam bem nos exercícios. Os exercícios estão super fáceis, tranquilos de fazer. Tchau, fui e até a próxima semana.